Aí eu quero que você abra aí Marcos. Marcos, ele é aqui dentro da Bíblia Sagrada, ele é o segundo livro aí do Novo Testamento. Mas, porém, dentro os historiadores estudando e foram descobrir que foi um dos primeiros livros aqui do Novo Testamento a ser escrito. Mas nessa organização que foi feita aqui, foi para poder colocar em sequência a biografia de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, a biográfica, né, dentro dos livros sinópticos aqui. E Marcos, ele tem, apesar de ter poucos capítulos, ele traz uma forma assim de mostrar Jesus como o cordeiro, como um servo, aquele que veio para servir, né? Apesar de ser filho de Deus e o próprio Deus, há aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, mas ele é também Deus, ele é filho de Deus, então ele é Deus. E ele, de uma forma bem resumida, ele mostra Jesus que veio para servir, o Jesus que veio para salvar, o Jesus que veio para curar e deixar o legado para que nós possamos seguir o seu ministério. E ele escreve aqui, Marcos, muito conhecido, 16, do 15, é muito conhecido, irmãos. E eu quero textualizar com a leitura que foi feita na entrada, até pedir para o irmão não fazer nenhum comentário nela, para poder eu ter mais fala dentro do assunto, que foi ali em Atos 15, né, a partir do 36. Então eu quero fazer uma textualização desse texto com aquele texto e com a nossa vida de hoje, né, com o evangelho dos tempos atuais. E diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Repita comigo: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Feche seus olhos e diga assim: Pai, fala comigo para testificar o que o Senhor já tem falado desde o começo do culto. Amém. Agora eu peço atenção total dos irmãos. Eu quero contar aqui um pouquinho da biografia do escritor desse segundo evangelho, Marcos, que na verdade o seu nome é João Marcos. Para quem não sabe, ele era, sua mãe, ela era judia, e o seu pai, ele não era judeu, e ele tinha um nome, vamos dizer assim, um nome judeu e um nome também romano. Por quê? Eu contei aqui no culto de ensino, os irmãos que vêm para o culto de ensino aprendem muita coisa boa, que muito antes de Jesus vir, havia sido conquistado a maioria dos países ali, tanto da Ásia Menor, como ali da própria África, aos redores ali da Grécia, da Europa, na época que Alexandre o Grande começou a conquistar. Então ele passou a colocar em todos os locais onde foi conquistado, exigir que a língua, aquela língua grega, ela fosse como se fosse o inglês hoje, que em todo lugar que você for do mundo praticamente terá alguém que vai falar inglês, né? Então era como se fosse o inglês daquela época. Então eles também tinham o costume também de pegar nomes também que eram de outra nação, que dentro daquele contexto linguístico. Então ele tinha esse nome de Marcos, que era de uma origem que não era uma origem grega, não uma origem hebraica. E o nome dele, João, que era o nome hebraico. Então ele era mais conhecido como Marcos. E se nós olharmos bem aqui lá na frente, em Atos, onde o irmão leu, Atos 15, você pode até grifar aí, Atos 15, a partir do 36, nós vemos que existiu ali um episódio que a gente pode pensar. O irmão falou assim, e ele falou assim: o pastor vai continuar falando, porque que o apóstolo Paulo
teve uma discussão, mas foi uma discussão muito séria com Barnabé, quando ele quis, na segunda viagem, levar João Marcos na viagem, e Barnabé não aceitou que levasse ele para aquele trabalho missionário. Paulo não aceitou, e Barnabé não aceitou aquela situação de Paulo não aceitar. Talvez eu creio que naquela discussão, eu vou apenas fazer aqui uma ilustração, que eu não sei, eu não falo detalhes. De repente ele falou assim, agora nós vamos orar aqui, que ele sempre jejuava e orava antes de sair. E agora vamos para a nossa segunda viagem. Já preparou a mala aí, Marcos, ou João Marcos? Já preparei, todo feliz lá com a mochila. E quando chegou, você não. Irmãos, eu sei que quando você às vezes fala para uma pessoa não fazer alguma coisa, desde criança, não faça isso. Ninguém gosta de receber um não. Ainda que você vê que ela está errado, mas a criança, o adulto, ninguém gosta de receber um não. Mas quando ele fala não tem como. Se ele for, vai ser a mesma coisa. Porque na nossa primeira viagem que a gente foi, a gente viu que o que Jesus falou para a gente, para nós, que haveria de passar dificuldades por causa do nome dele. Que seríamos o quê? Discriminados por causa do nome de Jesus. Padeceríamos até fome, doenças, dificuldades em todos os sentidos, tanto moral como física e até espiritual. Assumir o evangelho, assumir a posição de evangelista, você tem que assumir também o risco de morrer, por amor à palavra, por amor ao nome de Jesus. Só que ao estudar aqui, você vê que naquela época, João Marcos, ele ainda era muito jovem. Muito jovem, e muitos jovens são muito ansiosos, são muitos até, vou dizer assim, empolgados, agem pela empolgação, e muitas das vezes, quando entra na vida real, eles vê que não é aquilo. E quando encara a realidade, vê que o negócio aí, pensa em voltar. Quando ele estava viajando, Paulo tinha um projeto de continuar. Mas ele começou a reclamar, começou a dizer, não tem como, não. Irmão, as viagens daquela época não é igual hoje, não. Até de ônibus você viaja, os ônibus aí, é bom você viajar de ônibus, de avião, de navio, de barco, é uma maravilha. Até bicicleta, hoje os meninos estão colocando motor aí, não precisa nem pedalar. Mas era complicado naquela época, as embarcações, elas eram muito frágeis para o naufrágio. Eles corriam risco muito grande, então eu tenho certeza que quando o barco balançava assim, aí João Marco olhava assim para o primo dele, Barnabé, e falava assim, eita primão, onde é que eu vim me envolver? Aí Paulo, meu Deus, rapaz. Paulo olhava assim e falava nada, talvez, né? O camarada está reclamando demais, vai atrapalhar o nosso processo. Quando chega lá, quem fica doente é Paulo e ele é que reclama. Tá entendendo? Quem fica doente é Paulo e ele é que fica reclamando. Às vezes acontece, irmãos, de haver algumas mudanças. Às vezes acontece até de haver algum tipo de separação, para que haja um andamento. É como aquela planta, ou como aquele terreno que precisa ser cuidado, tirar todo o capim, alguma coisa que está atrapalhando para plantar. Quem mexe com agricultura que sabe, que já mexeu, que não tem, se você plantar no meio de monte de capim, de coisa, não vai dar certo. Tem que arrumar as coisas. Às vezes acontece já algo que seja um cão, ou que seja um traidor, um satanás, não é isso. Que tem pessoas que entendem errado, mas só que está no lugar errado. Você tem que descobrir aonde é a sua posição, e não fazer as coisas por emoção, e nem por empolgação. Quando se trata de evangelho, tem que ter convicção e chamado de Deus. Convicção e chamado. Paulo tinha convicção do seu chamado e tinha formação. Barnabé também tinha convicção e era maturo, tinha maturidade. Mas o jovem João Marcos ainda estava sem saber, estava dando um tiro no escuro. Porque se você for ver mesmo, quando Paulo ele assumiu a sua posição de evangelista, de missionário, foi um tiro no escuro mesmo. Sabe por quê, irmão? Naquela época era um choque muito grande, porque a perseguição não era só daqueles que serviam outros deuses, mas a perseguição é maior daqueles que serviam a Deus. No Concílio de Israel houve vamos dizer assim, algumas discussões
em relação até alguns costumes que tinham ainda na época que precisava-se de oferecer sacrifício a Deus, aquelas coisas que não era necessário, e na discussão, foram dias e dias de discussão. Tem que se circuncidar, outro, não tem que se circuncidar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e Paulo chega ali, foram dias e dias que entraram no consenso, não, agora a circuncisão é no coração, agora o que prejudica o homem não é o que come, mas é o que sai. Agora foi entrarem no consenso para mostrar que Jesus ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei, não é mais necessário essas coisas, mas é claro que tem coisas que estão na Bíblia que eles falam que não é necessário, o homem não pode fazer. Então, talvez Paulo fosse assim, né? Só quer levar ele porque ele é teu parente, não é assim? É o teu parente, às vezes até ouço isso, é porque é parente. De repente ele deve ter falado, né? Mas porque tu tá aí puxando o saco dele aí? É porque, rapaz, ele é teu primo, tu tá com dó dele, não, mas não tem como, evangelho é coisa séria, não dá pra levar esse menino não, esse menino é medroso demais. Tenho certeza que ele deve ter abaixado a cabeça e ficou muito triste. Só que a Bíblia aqui fala que Barnabé falou, não, então tu vai comigo, meu filho, para Chipre. E Paulo olhou assim, quero Silas. E a obra não parou, meu irmão. A obra não parou por causa de uma discussão, não. A obra não parou por causa de um desentendimento de obreiro, não. A obra não parou por causa de um tipo de aceitação que um queria e outro não parou. Apenas um falou, não, esse aqui vai comigo, porque como ele é parente, eu sei como domar ele. Mas tu não tem paciência. Às vezes o camarada não tem paciência, mas outro tem paciência. Mas a obra não pode parar, meu irmão. A obra não pode parar, irmãos, está acontecendo hoje das igrejas estar vazias, porque a pessoa fala, não vou com a cara do outro, aí não vem para a igreja, aí a obra para na vida dele. Muitos não vêm mais para a igreja porque não gosta do ciclano, do fulano, e aí termina que isso aí que acontece, ele está travando o ministério dele. Mas João Marcos, a Bíblia diz aqui que ele não se alterou, não brigou, foi apenas quem defendeu ele, procurou estar ali, dando mais uma chance, foi o seu próprio primo Barnabé. E foram. E aí, na narração bíblica aqui, que o irmão falou que Atos é o livro histórico do Novo Testamento, não tem falando que depois ele desistiu ou não fala mais sobre isso. Então, certamente deram certo lá em Chipre. E Paulo deu muito bem com Silas. Porque às vezes, irmão, é melhor dois do que estar três e estar atrapalhando. É melhor ter, ou às vezes está só no lugar. Às vezes aquilo precisa de um para apoiar, porque de três só no lugar e um está atrapalhando. Aleluia, glorificado seja o nome de Deus. Mas a gente lendo a história e vendo aqui os historiadores, eles contam assim, não tão muito sobre a biografia de Marcos, porque ele não foi um dos 12, mas ele foi aquele que observou Jesus de longe. E dentro da história, você lendo aqui, ele tinha 3 pessoas muito chegadas, que era o próprio Barnabé, Pedro e depois o próprio Paulo. Aleluia. Há aqueles que dizem que ele tinha assim uma certa também intimidade e amizade com Pedro. Pedro tinha um respeito muito grande por João Marcos. Até porque dentro da história bíblica nós vemos aqui que a própria mãe dele, chamada Maria, ela liberava o espaço dentro da casa para orar e fazer os cultos ao Senhor. As mulheres naquela época, mas elas tinham amor pela obra muito grande. Até hoje ainda tem. Não tem igual naquela época, mas ainda tem mulheres que amam a obra de Deus. Elas financiavam os apóstolos na sua caminhada. Elas davam lugar para comer, dava comida, bebida. Financiava financeiramente eles. Alguns largaram tudo para poder seguir Jesus. E Maria foi uma das que financiou a mãe do João Marcos. Então o próprio Pedro tinha um respeito pela família de João Marcos e por ele também. Pedro, ele acreditou nele. Há aqueles que dizem que esse livro aqui de Marcos aqui é um evangelho de Pedro escrito por Marcos. Porque Pedro, ele era semi-analfabeto. Tanto quando a primeira vez que ele faz a primeira pregação aqui em Atos, nós vemos aqui algumas pessoas falam, como é que pode um pescador, um homem de poucas palavras, no pouco que ele fala, ganhar essa multidão para Jesus, aleluia!
que algumas pessoas ficam preocupadas demais com a questão litúrgica, com a questão, eu vou dizer assim, teológica, ou talvez de conhecimento. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita teoria. Sim, nós temos que estudar, meu irmão, mas Jesus usa também o analfabeto, o semi-analfabeto. Ele usa quem quiser. Você tem que dar lugar que Ele te usa, aleluia. Ele tem a revelação para dar. E o mais importante, depois que Jesus veio para a terra, a pregação tem que ser a pregação, irmão Manuel, que ganha a alma para Jesus. A pregação que vai tirar o pecador que está condenado, como diz aqui a palavra, trazer a mente dele, porque a fé, ela vem depois de quê? De ouvir. Não tem a fé primeiro não, primeiro vem ouvir o quê? A palavra de Deus. E como ouvirão, se não há quem pregue? Oh, irmãos, eu lembro da minha época, quando começamos a evangelizar essa cidade. O culto evangelístico movia uma multidão de gente, era maravilhoso, era a mocidade toda cantava, jovens todas, as irmãs tudo cantava, era maravilha. Um irmão pegava, um presbítero pegava. Hoje ninguém está mais aí para almas. Irmãos, é o tempo que mais os crentes são egoístas e só quer o céu para si, só quer a igreja para si. Eu não tenho nada contra o worship, mas hoje as pessoas estão worship demais, é só aqui dentro da igreja. Eu te amo, eu te adoro. Não tem que ser só cristocêntrico, não tem que ser evangelístico, não tem que... Irmãos, o louvor, a pregação, ela não é só cristocêntrica não, porque a gente já vai para lá. Ela tem que ser cristocêntrica e também tem que evangelizar. Aleluia! Não se canta mais hino assim para o pecador ouvir e vir para a igreja. É só dentro da igreja o povo com aquele choração, aquela melancolia. Tem hora que até é coisa mecânica, emocionalismo. Não estou julgando tudo não estou aqui para julgar não, mas muitas das vezes não passa de uma emoção. E cadê a palavra que traz o pecador para a igreja? Cadê os louvores que aqui naquela época cantava? Eram sem ovelha. Não se canta mais, porque as pessoas querem apenas um movimento, um emocionalismo, e não estão preocupando com as pessoas que estão perecendo lá fora. E Deus falou, coloque as caixas para fora. Coloca o povo para entregar folheto. Não só entregar folheto, mas ali eu falei para o jovem, vai lá naquele jovem ali e fala assim, olha jovem, você é especial, vem para a igreja, vem participar com a gente, vai lá com amor, com carinho, com educação. Pela sua educação tu vai ganhar ele para Jesus. E não saindo do contexto bíblico, esse Marcos aqui que outrora poderia ter ficado desanimado, poderia ter ficado bicudo, porque Paulo me excluiu. Paulo não gostou de mim, então não quer saber mais de igreja mais não. Eu não sou visto. Não é um tal do visto aí? Muitas pessoas querem ser visto. Deus não liga para isso não. Quantos que estavam até presos, nem foi visto, por exemplo, José. Foi só discriminado, não foi visto nem pela sua família. Mas Deus levantou ele lá em cima, porque ele perseverou. É a questão da perseverança, irmão. Ele abaixou a cabeça, talvez sim. Foi com o seu primo, mas ele perseverou. Ele perseverou. E aqui a Bíblia fala, e estudando, dando uma pesquisada na história dele, ele não teve nada depois de se queixar. Ele permaneceu. E deixando um exemplo, que cada um de vocês que estão aqui, pode ser que tenha falhado alguma vez com medo de fazer alguma coisa para Deus, como o João Marcos falhou. Há momentos que a gente tem medo de fazer alguma coisa para Deus. Talvez a gente tenha medo de assumir alguma responsabilidade. Talvez tenha medo até de pregar nos hospitais. Vergonha de pregar dentro dos ônibus. Ou de pegar aqui o microfone na frente aqui, ficar um pouco envergonhado, preso. Ou talvez com medo das coisas que estão vindo. Tantas tribulações, tanto problema na família. Tanto problema talvez até no casamento. Mas não desista, meu irmão, do chamado de Deus na tua vida. Se não dá certo num lugar, dá certo no outro. Se não dá certo com fulano, dá certo com Beltrano. Mas não desista. Mas alguém chegou em mim e falou assim, olha, sabe, eu congregava na igreja, a igreja tinha muita desunião. Agora eu cheguei aqui, achei tão bonita essa igreja, todo mundo unido. Falei, olha, aqui não tem tanta união assim não. De vez em quando tem uns irmãos aí que não gostam do outro não. Aí depois, pensei que a igreja. Eu falei, meu filho, se tu for procurar a igreja unida, tá difícil, é melhor tu fazer a igreja na tua casa mesmo. Todo lugar vai ter desentendimento, irmão, não significa também que a igreja tem que se acabar por causa disso, não. É o que a irmã falou, tem que haver perdão, reconciliação. Se não entende na questão do raciocínio,
Se não entende em relação à doutrina, então você procura um lugar onde a doutrina que você vai ouvir vai te agradar. Não vir numa igreja e querer mudar a doutrina da igreja. E a gente como pastor às vezes tem que se levantar com autoridade e não deixar que vire bagunça na igreja. Às vezes na escola dominical tinha pessoas que se levantavam, não concordo com isso. Uai, se não concorda sai, mas nós temos aqui uma doutrina de mais de 110 anos que nós estamos pregando ela, não vamos mudar não. Por causa de pessoas que agora quer trazer o evangelho enlatado lá de fora, o evangelho de passar a mão na cabeça. Não, o evangelho é o que leva para o céu. O evangelho é o que transforma a vida do homem. Aquele que era gay e vai dizer sim, eu não sou mais gay porque Jesus me libertou. Não estamos aqui para condenar gay, lésbica, ninguém, nada disso. Estamos aqui para dizer, Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode mudar esse sentimento, esse desejo. Aí, vamos agora colocar a cura gay. Que cura gay, rapaz? Quem cura, quem sara é palavra, rapaz, não é negócio de cura não. É uns pastores aí que inventam na política, não sei para quê, só para escandalizar. Eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque eu não vou escandalizar. Marcos Feliciano. Cura gay. É o povo que não quer mais orar, não quer buscar, irmão. Quando você chega com a palavra que transforma, o homossexual entra aqui chorando e ele pode mudar de vida sim. É porque muitas pessoas pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de buscar e dizer, quero alma, quero alma, quero alma. Se você disser, mudar sua oração, parar de dizer, quero carro, quero casa, quero coisa material e dizer, quero é alma. Jesus vai mandar alma para essa igreja. Pessoas vão ouvir a palavra e vão ser transformadas. O gay vai ser transformado, o macumbeiro vai ser transformado. Aqueles que são ateus vai entender o que é o sentido e vai sentir a presença de Deus e vai ser batizado com o Espírito Santo. Dentro dessa igreja, ateu foi batizado com o Espírito Santo, aleluia. Deus pode mudar a vida do homem, mas nós que somos evangelistas temos que tomar posição com Deus. Se não dá certo num lugar, não vou ficar brigado, vou sair, não, vai com outro, mas não deixe de pregar o evangelho. Ele perseverou e lá na frente, nos momentos finais, Paulo fala, eu preciso de João Marcos. Quem? Aquele cara que ele menosprezou. Ele não menosprezou, só falou, não dá, aqui para mim não dá. Porque lá na frente Marcos já estava com maturidade, aleluia. Marcos já estava com maturidade. Ele passou na escola do seu primo, depois aprendeu muito com Pedro. Porque quando Deus transformou a vida de Pedro, ele se tornou um apóstolo do amor, um apóstolo da paz, um apóstolo que pregou o evangelho que transforma. Alguns falam que João é o apóstolo do amor, mas eu digo também que Pedro porque foi para Pedro que Jesus falou, tu me amas, e ele falou, sim, Jesus, eu te amo e tu sabe que eu te amo, aleluia. Não deixe a chama do evangelho apagar na tua vida. Não deixa a chama do evangelho. A igreja vai começar tudo de novo, irmão. Depois dessa pandemia, a igreja vai começar tudo de novo. Jesus, ele pegou assim, tirou tudo mato velho. Sabe aquela coisa que não estava, crente que estava só sendo Judas dentro da igreja. Deus está tirando, está fazendo tudo. Porque, irmão, até no meio de Jesus teve um Judas também. Irmão, se Jesus tinha 12, tinha um Judas. Se tivesse 100, teria 10 Judas. Se tivesse 1000, teria 100 Judas. Se tivesse 10.000, teria 1000. Então não tem como. Sempre dentro da igreja vai ter Judas, traidores, fofoqueiros, aqueles que só faz turminha para poder ficar criticando. Então deixa, irmão, sai da igreja por causa disso não, irmão. Olhe para frente, que sempre vai haver aqueles que vão tentar te tirar da presença de Deus, vão tentar te desviar do foco, mas você não vai dar ouvido a ele e falar, não, meu foco é Jesus, meu foco é Jesus. E se alguém chegar até você querendo falar alguma coisa, criticar, falar assim, não, meu filho, vamos lá evangelizar o cara que você está falando mal dele, vamos lá pregar para ele, vamos lá trazer uma palavra de transformação para ele, mas não vai dar ouvido não. Você vai fazer o quê? Você vai chegar e vai orar. Vamos aqui orar. Quando você fala pro fofoqueiro, vamos orar, ele já saiu, eu já estou indo embora, porque fofoqueiro odeia orar, irmão. Detesta ler a Bíblia. Quando o fofoqueiro chegar na tua casa, irmão, vamos ler aqui a palavra de Deus aqui. Ai, meu Deus do céu, tem que ir embora porque não sei o quê. Não, senta aqui. Nada de ir embora. Isso nunca vai parar, irmão, dentro da igreja. Sempre vai ter aqueles que a gente ganha a alma para Jesus e eles vai lá e joga fora. A gente tem que ir lá buscar de novo. Aqui a Bíblia diz aqui, em Atos aqui, o que foi o irmão falou? A Paulo, ele passou pelas cidades, não é isso aqui, ó. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos
a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que estão. Eles evangelizaram? Sim, mas ele ficou preocupado, não quero saber se ainda estão crentes ainda. É isso, irmão. É esse caso que você tem que visitar. Saber se as pessoas que você ganhou para Jesus não estão jogadas. Aí a gente vai ganhar para Jesus, tudo é lindo. Você vai ali, leva uma sopa, ganha para Jesus. Mas aí, como é que fica as pessoas que moram lá, estão lá na Asa Norte? Nós temos que evangelizar aqui na nossa cidade. Ir lá saber como é que está a vida espiritual dele ou dela. Orar por ele, interceder por ele, ajudar ele, ensinar ele. Principalmente aqueles que estão no leite racional, que estão ainda no começo. Chega um tempo que ele já vai aprender a comer a sua própria feijoada e vai estar pronto para poder nos ajudar. Agora, se não quer, igual fala. Você não vai perder tempo com quem não quer, irmão. Tem muitas pessoas que às vezes eles só vêm para a igreja porque tu vai lá na casa dele. Aí vou lá por consideração, a irmã Manel, a irmã Maria da Cruz, e termina que só vem por amizade, mas não vem por convicção de que ele quer realmente servir a Deus, de que ele quer uma mudança de vida real. Mas ele vem por amizade. Quando você começar a perceber que está assim, irmão, deixa Deus agir na vida dele. Mas também não menospreze nem fala mal, não. Deixa que Deus vai agir na vida dele. Mas o dever da igreja é cuidar. Não só dizer, eu evangelizei. Eu já vi muitas pessoas testemunhando, ganhei sei quantas almas para Jesus. Mas será que ele cuidou dessas almas? Será que deixou algum endereço, pelo menos, da igreja para cuidar? 1 milhão foi batizado com o Espírito Santo. Tem uns pregadores que ficam se exaltando por aí. Que toda honra e toda glória é para Jesus, irmão. E Marcos, ele cresceu praticamente no lar que servia ao Senhor. Ele viu as orações que foram feitas dentro da sua casa. A sua mãe liberava espaço para orar. Ele cresceu sabendo o que é a essência do Evangelho. Então não foi qualquer coisa que derrubou ele. Não foi um não que fez ele desistir do ministério dele, não. Ele ouviu o não de Paulo, mas ele ouviu o sim de Barnabé. E lá na frente Paulo reconheceu: rapaz, o menino amadureceu. Amadureça, meninos, na presença de Deus. Quantas das vezes eu chamo a atenção de alguns meninos aqui na igreja aqui e falo, olha para mim assim, mas pastor, meu filho, eu acredito que um dia tu vai amadurecer, meu filho. Por isso que eu estou chamando a tua atenção, das meninas também, dos jovens, das obreiros, obreiro. Um dia tu vai amadurecer, vai entender. Eu entendi o que o pastor falou para mim, porque já falaram para mim também. Os pastores da minha formação como obreiros chegaram, não é assim, até a hora que eu falei, mas rapaz, não queria aceitar. E hoje como pastor é que eu sei o sofrimento de um pastor, de às vezes falar uma coisa para alguém, para um obreiro, o obreiro não quer, a obreira não quer, o jovem se não faz bico, a gente fica chateado porque a gente quer o bem, irmão. Paulo queria o bem para Marcos, não dava. Mas deu certo do outro lado, irmão. Vamos ficar de pé agora. Não quero ser muito breve por causa das horas. E eu quero orar por você que tem uma chama evangelística no seu coração. Peça para Deus agora, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, eu quero orar por você que tem desejo de ser um ganhador de almas. E que a partir de hoje, ouvindo essa mensagem, você vai ser um pregador lá na tua escola, lá no seu trabalho, na sua rua, irmão. Até com o seu próprio exemplo, às vezes, de cristão, você vai ganhar para Jesus. Vem aqui. Olha ali, rapaz. Tá vendo aí? Tem esse negócio. 13 anos, vai fazer 13 anos que eu oro por uma alma. Hoje eu falei, não, pro culto dele, quando você menos esperar, eu tô lá. Então, né? Amém. É alguma coisa. Isso. Então, é que essa chama do Evangelho, ela não venha se apagar na tua vida. Aleluia. Que a chama de ganhar jovens para Jesus, ganhar aquela menina que está em depressão para Jesus. Quantos jovens estão se matando aí? Quantos jovens estão deixando que as redes sociais e a vergonha desse mundo venham deixar eles tirar a própria vida? Mas você agora, obreiro desta igreja, igual o irmão falou, tem alguém na tua rua que tu sabe que está fraco. Vai lá e fala, meu filho, vamos para a igreja. Fala para ela, vamos. Lá tu vai se fortalecer, tu vai ouvir a palavra. Quer um culto no teu lar, meu filho? Quero, então vamos marcar aí. E Deus estará transformando a vida daqueles que você vai evangelizar. Quem crê, diga amém. Pai, nessa hora eu quero apresentar cada um dos teus filhos que estão aqui. Cada um, meu Deus, que tem um exemplo, meu Deus, a seguir. Talvez falhou uma vez. Talvez não deu certo uma vez na liderança ou em algum lugar. Mas o Senhor dá sempre uma chance para aqueles que perseveram. João Marcos perseverou. E ele continuou. Foi o escritor desse evangelho.
E ele foi também um exemplo que o apóstolo Paulo não se esqueceu dele. E eu te peço, nesta noite, Pai, que possamos ter a chama do Evangelho, meu Deus, nos nossos corações, para levar a mensagem àqueles que estão cativos e oprimidos, ó Deus. Que eles possam alcançar o Evangelho através das redes sociais, através, meu Deus, da pregação, meu Deus, corpo a corpo, ó Pai. E que essa igreja se levante com evangelização. Que o Senhor mude a história dessa igreja, que esses bancos que estão vazios sejam de novos convertidos, de aqueles que estão desviados, que possam voltar, Pai, que nós possamos trazer de volta, Pai, aqueles que estão fracos na fé. E também queremos ver pessoas aceitando Jesus, jovens aceitando Jesus. Muda a história dessa congregação, Pai. Capacita o pastor desta igreja, os obreiros desta igreja, para ser ganhadores de almas, para ser discipuladores, ó Pai. Que venha, meu Deus, conseguir ajuntar, meu Deus, no rebanho, as ovelhas que estão perdidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Mais forte, Ele merece mais forte. Oh, aleluia. E então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia.